Queridos irmãos e irmãs, hoje, terceiro domingo do tempo comum, por convocação do Santo Padre, o Papa Francisco, a Igreja celebra o Domingo da Palavra. Este dia foi instituído pelo Santo Padre para despertar nos fiéis católicos um amor pela palavra, pela Escritura, pela Bíblia Sagrada, para infundir em nós e nos exortar a ler a Escritura diariamente. O Papa tem o desejo de que cada um de nós, dia após dia, se alimente com a palavra, de modo particular com os santos evangelhos, com os salmos. Então, supliquemos em primeiro lugar ao Espírito Santo que infunda em nós este desejo e que nos impulsione a amar sempre mais a palavra, a ler e a meditar a Escritura, para que ela seja luz em nosso caminhar. E que isso seja um desejo que se renove dia após dia e que depende, obviamente, de cada um de nós. Com essa introdução, nós então podemos aprofundar a palavra de Deus que nos é colocada pela Igreja neste terceiro domingo do tempo comum. Nós aprofundamos hoje o ensinamento do domingo passado, quando ouvimos os dois discípulos de João que seguem a Jesus e depois como André convida Simão e o apresenta a Jesus, aplicando o método da homilia do Papa Francisco, que é descrito no documento da Evangelii Gaudium. Nós devemos destacar uma imagem, uma ideia e um sentimento. Comecemos então pela imagem. Qual é a imagem que nós devemos levar para a nossa casa da palavra de Deus deste domingo? A imagem é simples. Um caminho onde Jesus dirige os seus passos. É esta a imagem. Jesus que caminha. E esta imagem ela será preenchida ou ampliada dependendo da resposta que nós damos a Cristo. Portanto, este caminho poderá estar repleto de gente e nós poderemos estar neste caminho, ou nós nos colocamos à parte. Então esta é a imagem. E que eu gostaria que todos os que participam desta Eucaristia tivessem esta imagem presente todos os domingos do tempo comum. A cada novo domingo, nós nos encontraremos neste caminho onde Jesus passa à nossa frente. E se nós dizemos sim a Cristo, Ele irá nos ensinando e nos instruindo ao longo do caminho. Passamos para a ideia que sustenta esta imagem. Tomando o exemplo da primeira leitura e do Evangelho, nós temos em comum o chamado de Deus, que Deus faz a Nínive, aos ninivitas, por meio do profeta Jonas. E nós temos Deus que chama por meio do seu Filho. Mas é sempre Deus que chama.
É sempre Deus que tem a iniciativa. Se vocês prestaram bem atenção, a primeira leitura diz que Deus chamou e dirigiu a palavra a Jonas pela segunda vez. E por que foi necessário? Porque da primeira vez, Jonas fugiu. Deus o chamou e lhe deu uma missão, mas ele, como diz a moçada de hoje, vazou. Não seguiu o que a palavra lhe pedia. E aí nós temos a primeira grande consolação. Deus nunca desiste. Graças a Deus. Ele nunca desiste. A gente pode dizer não. Quem perde somos nós. Mas Ele sempre vai insistir. Ele é apaixonado por nós. Ele nos ama infinitamente. E por isso Ele jamais desiste de nós. E não desistiu nem dos ninivitas e nem de Jonas. Então esse é o primeiro pensamento. O segundo, Deus nos chama para quê? Para que nós somos chamados? Então, dois elementos importantes. Primeiro, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino está próximo, diz Jesus. E Jonas disse aos ninivitas, convertei-vos, porque senão perecereis. O Senhor nos chama a fazer um caminho com Ele, que é um caminho de conversão. Nenhum de nós poderá viver o discipulado cristão se não acolhe esta exortação de Jesus. Convertei-vos, crede no Evangelho. É muito triste quando a gente ouve as pessoas falarem, padre, eu já sou convertido. Isso é uma grande mentira. Porque nenhum de nós é convertido 100%. Senão a gente podia já ser canonizado em vida. E todos nós temos dentro de nós muitas coisas que precisam ser transformadas. Convertei-vos. O caminho do Senhor é um caminho permanente de conversão. Todo dia nós podemos crescer, progredir, avançar neste caminho de conversão. A coisa mais triste que pode existir na vida de um cristão é quando ele para. Quando não caminha mais. Quando se dá por satisfeito. Tá bom do jeito que eu estou. Essa é a ruína de qualquer vida cristã. Então isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Então o Senhor nos chama à conversão. Na medida em que nós somos introduzidos no caminho do Senhor, se realiza em nós o que o salmista afirma. Vocês viram o refrão do Salmo? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. É o caminho. O salmista fala do caminho. E ele sublinha que o Senhor é ternura, que o Senhor é compaixão, que Ele é misericórdia e que Ele é bondade sem limites. Então vejam, o Senhor é ternura, o Senhor é compaixão, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade sem limites.
Onde nós experimentamos esta ternura, esta compaixão, esta misericórdia e esta bondade sem limites? No caminho, indo atrás do Senhor. Um parênteses. Quando nós ainda não tínhamos fé, quando a gente ainda não tinha despertado para a força salvadora da palavra, quando a gente ainda não conhecia a Cristo, a gente não experimentava esta ternura, esta misericórdia, esta compaixão e esta bondade sem limites. Mas ela nunca deixou de existir. O Senhor sempre manifestou misericórdia por nós até antes de nós despertarmos para a fé em Cristo. Porque Deus é sempre misericórdia. Pois bem, na medida em que nós dizemos sim, e como as duas duplas de irmãos seguem a Jesus, o Senhor vai nos instruindo. Mas o Senhor não nos chama apenas para a conversão. O Senhor nos chama a participar da sua missão. E nós, homens e mulheres, que somos discípulos e discípulas do caminho de Cristo, recebemos a oportunidade, sem merecimento de nossa parte, fique claro, de partilhar com os outros o que de graça recebemos. Porque nós recebemos tudo gratuitamente. O Senhor é graça. Então se realiza em nós o que ouvimos no Evangelho de hoje. Eu vos farei pescadores de homens. O que significa isso? Muito simples. Nós que nos tornamos discípulos e que ao longo do caminho experimentamos a ternura, a compaixão, a misericórdia e a bondade sem limites de Deus, somos chamados a despertar nos outros um desejo de também se tornarem discípulos e discípulas de Cristo. Um parênteses. Evangelho segundo Boris, tá bom? Não está na escritura, mas sou eu que estou dizendo. Um evangelho apócrifo. Diz o seguinte: no dia do juízo, como diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, o Senhor nos perguntará: deste alimento ao faminto? Destes de beber ao sedento? Visitaste o doente? Visitaste o presidiário? Acolheste o estrangeiro? Isso vocês já conhecem. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mas o Senhor também nos perguntará: quantas pessoas se tornaram discípulos do meu Evangelho, despertados pelo seu modo de viver? Quantos discípulos e discípulas seguem a Cristo graças à nossa forma de vida? Quantas pessoas passaram a amar o Senhor quando conheceram o nosso modo de viver o Evangelho? Quantas pessoas descobriram a ternura, a compaixão, a misericórdia e a bondade sem limites de Deus por meio do nosso discipulado? Fecha parênteses, Evangelho segundo Boris. No entanto, o Evangelho segundo Marcos diz: eu vos farei pescadores de homens. Todos nós recebemos do Senhor a grande graça de partilhar gratuitamente
o que nós recebemos dele. Nenhum de nós recebe algo do Senhor para reter para si. Mas para viver nesta dinâmica da conversão e do anúncio de fazer novos discípulos, tem um detalhe importante, que está presente no Evangelho segundo Marcos e que está presente no texto do profeta Jonas. É preciso deixar algo. É preciso deixar algo. Queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós poderá progredir no discipulado cristão se não estiver disposto a deixar aquilo que o Senhor nos pede que deixemos. O que Ele vai pedir? Não sei, para cada um Ele pede alguma coisa. Dependendo de como nós vamos progredindo no discipulado, Ele vai nos pedindo para que a gente deixe mais. Nossa, mas então o Senhor joga contra nós? Por que Ele pede que nós deixemos? Porque Ele nos quer livres. Porque Ele quer irmãos e irmãs livres. E porque Ele sabe que muito das coisas que nós retemos não são importantes para nós. Então, toda renúncia, queridos irmãos e irmãs, no fundo é uma grande libertação. Mas a gente se ilude, a gente acha, eu vou perder aquilo, não consigo viver sem aquilo, não consigo viver sem aquilo. E é muito interessante, porque essa pandemia nos mostrou que a gente pode viver com muito menos do que a gente estava acostumado a viver. E a gente só não morreu de Covid. Porque das outras coisas, a gente viveu sem e está vivendo bem. Jonas precisou deixar o quê? Deixar a cabeça dele, porque ele não aceitava que ele poderia pregar uma cidade inimiga, porque os ninivitas tinham destruído o reino do norte e todas as cidades da Samaria. Os ninivitas eram inimigos de Israel. E quando Jonas é enviado a pregar e anunciar a uma cidade pagã e inimiga, ele fica revoltado. Eu não vou, essa gente não presta, essa gente não vale nada, eles são nossos inimigos. Como está cheio na nossa cabeça hoje. Porque o que Jonas pensa, muitos de nós pensamos do mesmo jeito. E que Deus nos arranque dessa escravidão. Deus tira Jonas dessa mentalidade. Os discípulos de Jesus deixam redes, deixam barcas, deixam o pai, deixam seus empregados e o seguem. E por isso o apóstolo Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, termina dizendo, a última afirmação do texto da segunda leitura, a figura deste mundo passa. Porque muitas coisas que a gente acha que são preciosas, passam. Passam. Tudo passa e tudo vai passar. E o que ficará? Ficará uma coisa só. O amor com que nós amarmos o Senhor e o próximo. Só isso fica. Não fica mais nada. Tudo passa. Diz a palavra. Não vivamos do que passa. Repito, não vivamos do que passa, vivamos do que não passa. Que é a graça e a misericórdia infinita de Deus. Que é o seu amor que nos chama a um caminho de conversão e a um caminho de fazer novos discípulos e discípulas
para o Evangelho. Concluímos a segunda parte. Vamos para a terceira. Qual é o sentimento que esta imagem e este ensinamento provocam em nós? Obviamente, o primeiro, a alegria de termos sido chamados. A alegria do Senhor nos introduzir no seu caminho. A alegria de experimentarmos a ternura, a compaixão, a misericórdia e a bondade de Deus. E um sentimento de responsabilidade. Condividir com o Senhor a sua missão. Fazer novos discípulos. Não para nós, porque nós não somos os mestres. Não somos o Salvador do mundo e muito menos o Redentor do universo. Fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulos para o reino. Que o Senhor, então, nos ajude a viver nesta alegria e nesta responsabilidade. Amém.